Os discípulos de Jesus Cristo sempre enfrentaram grande perseguição. Quero compartilhar hoje uma história. Acabei de visitar a prisão onde foram presos os apóstolos Pedro e Paulo. E quero fazer um comparativo falando da experiência do profeta Joseph Smith também, que assim como estes foram presos e consequentemente e logo em seguida tornaram-se mártires por causa de sua fé. Quero trazer também à memória muitos outros cristãos, principalmente aqui em Roma, ou nos primórdios, os pioneiros do cristianismo que passaram por situações semelhantes de prisão e de execução. Eu visitei a cadeia, onde atualmente conta-se que o apóstolo Pedro, atualmente não, né? Sempre foi contado que o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo foram presos aqui. Eu estive lá dentro, eu entrei. Evidentemente eu não posso filmar, mas eu vou colocar um link com algumas fotos que tirei para que vocês possam ver, vai estar aí nos comentários. Então, a prisão de Marmetina fica aqui no centro histórico de Roma, próximo do Arco, próximo do Fórum Romano. E eu entrei na cadeia, a primeira coisa que na prisão, a primeira coisa que eu senti foi a frieza do lugar. É um lugar frio, é um lugar triste. As paredes de pedra ou um material muito antigo do qual eu nem sei dizer qual é. E eu fui caminhando e logo que eu entrei existe uma placa na parede circundada por uma grade de ferro e na placa diz o seguinte: neste local aconteceu um milagre. A história conta que os guardas pressionaram ou bateram o apóstolo Pedro com a cabeça na parede. Então aquilo causou um buraco que estendia todo o seu rosto, ou seja, a face do apóstolo Pedro ficou na parede. E realmente existe um buraco que lembra muito um rosto, parece muito. Então eu fiquei olhando para aquele lugar, eu fiquei pensando, isso aqui foi como um milagre para mostrar que o apóstolo realmente era um ser divino. E logo em seguida a gente vai descendo, né? Tem dois pavimentos até chegar, tem um primeiro pavimento onde provavelmente os guardas ficavam, e tinha um túnel que é fechado por grades em cima, grades de ferro mesmo, onde os guardas poderiam ver os presos lá embaixo, poderiam ter contato com os presos e talvez até para servir como um tubo respiratório para os presos também, não sei. E eu olhei por essa grade lá embaixo e desce por um túnel, um funil, tipo um arqueduto de água. E tá a prisão lá no fundo. E eu vendo tudo isso, eu fui descendo. Até que eu cheguei no local onde é a prisão, que deve ter mais ou menos uns 7 a 10 metros quadrados. E eu pude ver como era lá dentro. É muito mais frio do que no pavimento anterior. É muito mais escuro do que no pavimento anterior. É muito silencioso o lugar. E você vê as rochas, o teto não é muito alto, o teto é baixo. Deve ter mais ou menos 2 metros de teto. Uma pessoa que tem 1,80, 1,70 alcança facilmente o teto. Eu acredito que o apóstolo Pedro era alto, então talvez ele ficasse em pé, mas ele não podia erguer os braços, por exemplo, em pé, né? E o apóstolo Paulo disse que ele era mais baixo. Talvez tenha sido um pouco mais confortável, entre aspas, para se movimentar, já que a cadeia não é muito alta. Não que isso seja uma coisa boa. E eu tenho pensado no apóstolo Pedro, que saiu daí para a morte. E a gente lembra que o apóstolo Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Ele não queria ou não se sentia digno de ser crucificado igual Jesus Cristo. Então ele fora crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo, este era cidadão romano.
Então eles tinham, por ser cidadão romano, ele tinha algum privilégio vista outros cidadãos. Por exemplo, o apóstolo Paulo teve o privilégio de ser decapitado. Então a cadeia está aqui, é um testemunho vivo, é um testemunho real do cristianismo, das histórias dos apóstolos, de tudo do preço que foi pago para que o evangelho prosperasse e alcançasse todas as nações. Estando aqui em Roma, o berço civilizatório do mundo, né? O lugar onde todos os caminhos realmente nos conduzem até esse local. É muito interessante essa analogia. E vou trazer agora para o profeta Joseph Smith. O profeta Joseph Smith também foi um mártir do evangelho de Jesus Cristo, na cadeia de Carthage, no estado de Illinois, no ano de 1844. O profeta já tinha passado por a cadeia outras vezes, tinha sido em outra cadeia, em Liberty. Ele foi acusado de traição contra o Estado e muitas outras falsas acusações, tal qual as acusações que o levaram à cadeia de Carthage. O profeta disse, antes de seu martírio, que ele estava calmo como uma manhã de orvalho. Em seguida, um grupo com 150 homens invadiram a cadeia e atiraram no profeta e mataram-no. Na ocasião também mataram seu irmão que estava com ele, Hyrum Smith. E assim o profeta Joseph Smith tornou-se também mais um mártir por causa de sua fé, por causa do cristianismo, por causa de Jesus Cristo. E é muito bom visitar estes lugares. Roma é testemunho vivo dos cristãos pioneiros. Joseph Smith, o profeta, é um testemunho vivo do cristianismo restaurado. Não o cristianismo reformado, mas o restaurado. Ou seja, o cristianismo que nos trouxe aos mesmos princípios que foram ensinados pelos apóstolos que aqui estavam, Paulo e Pedro. Não o cristianismo reinventado pelos homens, o cristianismo maquiado que a gente tem visto nesses fins dos dias, mas a extração do evangelho puro como deve ser. O evangelho de verdade que tornou estes homens mártires. Quero só compartilhar meu testemunho, além do testemunho das escrituras, que estão aí justamente para nos ensinar, nos mostrar aqui da fachada da cadeia. Infelizmente eu gostaria de entrar e filmar, mas não é permitido. Eu perguntei e disseram que não pode. Mas eu quero só acrescentar o meu testemunho de que a perseguição religiosa, a perseguição aos cristãos, seja na antiguidade, seja em períodos atual, ela é real. Ela acontece. No entanto, é como dizem, o sangue dos mártires, eles prestam testemunho da verdade. Ok? É isso. Obrigado para você que assistiu até aqui.